Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver uma questão sobre o Microsoft Office Word para vocês, tá bom? Uma questão da VUNESP de 2020, da Varé Prev, de técnico previdenciário. Ela diz o seguinte: para responder à questão, considere a imagem a seguir de um documento sendo editado por meio do Microsoft Word 2010 em sua configuração padrão. O tamanho e o tipo de fonte são os mesmos em todas as palavras do documento. As marcas de parágrafo estão ativadas. Então, aí ele pede o seguinte: assinale a alternativa que apresenta corretamente uma palavra do documento com a formatação de fonte nela aplicada, né? Aí ele quer saber o seguinte: ele quer correlacionar aqui nas alternativas a palavra, né, com o tipo de fonte que ela está, né, o tipo de formatação de fonte, né? Já que ele falou tipo de fonte é o mesmo, né? Então o desenho da letra é o mesmo, né? Aqui, ele dá o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Avaré, certo? Então, ele utilizou, como ele disse lá anteriormente, o mesmo tipo de fonte, o mesmo tamanho de fonte, né? Ele só mudou o quê? A formatação, tá? Então, aqui não é não é, por exemplo, a fonte Times New Roman, aqui é a fonte Verdana, aqui é a fonte Arial, tá? É tudo a mesma coisa, e o tamanho é o mesmo, né? Aqui não é 10 e aqui é 20. É a mesma coisa, tá? Então vamos lá. A partir disso, a gente consegue definir algumas coisas, né? A primeira palavra, instituto, ela é uma palavra que está em negrito, porque reparem que os outros aqui, o contorno da letra ele é mais fino, né? Então o negrito ele deixa ele mais robusto, tá? Então o instituto está somente em negrito. O D, ele está numa formatação normal, porém sublinhada, tá? O previdência está em negrito e sublinhado. O dos, né, ele está em subscrito, então ele está numa parte mais abaixo da linha, né? Está lá bem para baixo dela. E daí no topo da linha, servidores. Subscrito é para baixo, é abaixo, né? Orientação abaixo. E sobrescrito é a orientação acima, né? É como se fosse aqui, ela bem rente ao cabeçalho da linha e aqui bem rente ao rodapé, tá? Público, né, o públicos na verdade, públicos ele está em itálico, né? Repara que ela está um pouquinho aí meio caidinha, né, a letra, então ela está em itálico e sublinhado. O D ele está em taxado, esse risco aqui no meio é taxado que a gente chama, e o avaré está somente sublinhado. Essa marcação é a marcação que ele fala lá que é a marcação de parágrafo, tá? Então aqui é uma marcação de parágrafo de texto. Por padrão é oculto, né? A gente pode ativar lá na guia fonte também ela. Tá? Então aqui a gente viu como que elas estão e as alternativas. Vamos às alternativas. Alternativa A, servidores está em sobrescrito. Servidor está sobrescrito? Sim, né? Então pode ser a alternativa A, vamos ver as outras. B, previdência está em itálico? Não, previdência está em negrito e sublinhado. E o públicos em negrito? Não, públicos está em itálico e sublinhado. Alternativa C, públicos está em negrito? Não, públicos a gente acabou de ver, né? Públicos ele está em itálico e sublinhado. D, avaré taxado. Não, avaré está sublinhado, né? O taxado é o D. E instituto está em subscrito. Não, instituto está em negrito somente. O subscrito é o dos, tá? Então a única alternativa aí que vai satisfazer é a alternativa A. A palavra servidores está na formatação de fonte sobrescrito, certo? Aí, nessa questão a gente já conseguiu ver a maioria dos tipos de formatação que a gente tem de fonte, tá? Então, uma questão que ela é bem assim, já na VUNESP, a gente já viu ela em algumas outras provas, né? Não, logicamente, com esse texto, mas com textos diferentes. Mas a VUNESP pedindo aí, novamente, os tipos de formatação de fonte, tá? Então, uma coisa que deve ficar bem clara para você que vai prestar a prova aí da VUNESP, né? Provas do TJ, provas da PM, provas da Polícia Civil, certo? E fiquem espertos porque geralmente cai algumas questões bem parecidas com as outras. Aí a gente nem precisa ficar quebrando a cabeça para aprender novamente, certo? Espero que vocês tenham gostado da resolução, que tenha ficado claro e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!